Olá, arrematantes, aqui é Claudino Vicente do Bom Leilão. E esse é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso quarto episódio e estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, como ser um arrematante de sucesso, o mercado de imóveis e tudo que foi interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Hoje vamos falar sobre como desocupar um imóvel que foi arrematado. Vamos primeiro à nossa sessão do programa chamada Feedback, ou dúvidas sobre o que conversamos na semana passada e eu talvez não tenha me expressado direito. O Marco Antônio ficou com uma dúvida. Ele diz o seguinte: por que em leilões extrajudiciais o valor do segundo leilão pode ser maior do que o do primeiro? Marco Antônio, a sua dúvida é muito interessante. Deixa eu responder melhor. Devemos observar a Lei da Alienação Fiduciária, a Lei 9514, em seu artigo 27, parágrafo 2º. Eu vou reproduzir aqui, mas essa lei é muito importante para quem pretende estar participando de leilões extrajudiciais, porque essa lei regra, né, como os bancos levam os imóveis a leilão. Então, no segundo parágrafo do artigo 27 está escrito o seguinte: no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Então, olha que interessante. No leilão extrajudicial, o valor do segundo leilão, quando não há ninguém que compra no primeiro leilão, tem que ser levado pelo valor da avaliação do bem, né? Mas no segundo, diz aqui a lei o seguinte: pega o valor da dívida, soma as despesas e coloca como valor de lance inicial. Então isso torna muito atrativo o leilão, só que em algumas situações, na maioria delas sim, olha, o imóvel vale, por exemplo, está avaliado em R$700 mil. Só que a dívida que existia com o banco era de 100 mil. Então, se ele somar talvez dívidas de condomínio, IPTU, exagerar um pouco, vamos supor que some R$150 mil. Quer dizer, você vai comprar um imóvel que vale 700 mil e vai começar um leilão a partir de 150. Vamos imaginar que haja uma disputa e você consiga vencer essa disputa de lances fechando aí 250 mil. Olha que vantagem de lucro, não é? Só que tem o seguinte problema: existe também a versão negativa dessa situação. Vamos imaginar que a dívida com o banco ainda seja alta, ele deixou de pagar logo no início do financiamento. Existe também uma dívida alta de condomínio. Então, em poucas situações, você pode observar que esse valor do segundo leilão, somando a dívida e outras dessas despesas que a gente viu aqui na lei, o valor seja superior. Sim, fica superior, vamos supor que no segundo leilão desse exemplo que eu te dei, esteja dizendo lá que ele vai a leilão por 800 mil. Pode acontecer, obviamente não vai ser um bom leilão e você e todo mundo, ninguém vai querer participar. Só que se ninguém comprar, a lei também diz o seguinte, que se teve o primeiro leilão, o segundo leilão, ninguém comprou, o imóvel passa então a pertencer ao banco e o banco fica livre então para vender esse imóvel como ele bem entender. Inclusive ele pode levar a outro leilão, né? Só que daí vai ser um leilão mais de uma forma particular, porque se trata de um imóvel que já é do banco e ele não tem mais obrigação nenhuma e pode levar a leilão pelas condições que ele bem entender. Quer dizer, ele vai poder ditar as regras que ele bem entender. Então, Marco Antônio, espero ter esclarecido então essa dúvida, porque às vezes então aparece um valor de lance superior até ao da própria avaliação do imóvel.
Guarda sempre essa diretriz. O arrematante não pode ser prejudicado quando a gente está tratando do negócio leilões de imóveis. Com isso em mente, vamos falar hoje sobre desocupar um imóvel arrematado em leilão. Vamos pensar na linha do tempo e das diferenças entre os dois tipos de leilões principais, o judicial e o extrajudicial. Então, vamos lá. Você vence um leilão, paga tudo o que lhe é obrigado, o lance, o leiloeiro, tudo certo. Talvez, inclusive, você até já passou o imóvel para o seu nome lá no cartório de registro de imóveis, averbando a arrematação que você fez na matrícula do bem. Então, a partir dali, qualquer informação que você precisa sobre aquele bem vai estar lá na matrícula averbada dizendo que o proprietário do bem agora é você. Mas, apesar de tudo isso que você já fez, o imóvel ainda se encontra ocupado pelo antigo proprietário ou pior, por pessoas que você nem sabe quem são. Então, vamos conversar sobre os fatos e sobre como você deve agir. Existe um cenário que você pode tentar antes de tudo, se possível, tá? Ir até o imóvel, conversar amigavelmente, sempre amigavelmente com os ocupantes. Dizer que é inevitável a desocupação, mas que você pode ajudar de alguma forma, como por exemplo pagando um caminhão de mudança ou pagando 1 ou 2 aluguéis para onde a pessoa pretenda se mudar, só que dentro de alguma condição, claro, como por exemplo eles saírem voluntariamente dentro de 15 dias. Você pode ficar surpreso, mas eu, em vários dos leilões que eu já faço para mim ou para os meus clientes, essa tática funciona muito bem. A grande maioria das pessoas sabe que ocorreu o leilão, que ela já não é mais proprietária do imóvel e que é evidente que ela vai sair de lá. Então, com a sua ajuda de forma amigável, vocês possam chegar num acordo em que ela já sai mais rápido de lá e talvez mais barato para você. Mas caso isso não seja possível, vamos lá. Não existe maneira. Não importa se o leilão foi judicial ou extrajudicial, do arrematante não conseguir a posse do seu imóvel. Então, mesmo que seja preciso uma desocupação forçada, um despejo de quem seja lá que for que estiver no imóvel. Partindo daí, como é que você deve agir no caso em que ocorrer a arrematação em um leilão judicial? Então vamos falar agora primeiro sobre o leilão judicial e em seguida a gente já fala do que você deve fazer no leilão extrajudicial, o famoso leilão de banco. Então, você arrematou no leilão judicial. Seguindo o Código de Processo Civil, então a gente está falando de lei, tá? Todo o direito do arrematante está previsto lá no nosso Código de Processo Civil, então está garantido em lei. Então o arrematante vai requerer ao próprio juiz do processo em que ele arrematou o bem que ele expeça uma ordem de emissão na posse do imóvel. Aqui um detalhezinho rápido, se você for um arrematante que está iniciando aí nessa jornada. A gente vai falar muito aqui em emissão na posse. E você talvez tenha ouvido falar muito de reintegração de posse. Reintegração de posse é quando você já possuía a posse de um bem e ela foi tomada, foi invadido, né, por outra pessoa. Então você pede uma reintegração de posse. No caso de leilão, porque você arrematou e nunca foi proprietário anterior daquele bem, o termo que a gente usa é emissão na posse, tá ok? Só um detalhezinho aqui para você aumentando o seu conhecimento na área de leilões. Então você requerendo para o juiz, seguindo a lei, não tem outra opção a não ser determinar que imediatamente seja selecionado um oficial de justiça para que, combinando com você, arrematante, seja marcado o dia, né, do despejo de quem estiver no imóvel. Esse oficial de justiça, ele tem o poder e o direito até de requerer força policial se for preciso. Então, não tem essa do arrematante, não tem essa do ex-proprietário, do ocupante, seja lá quem for,
dizer, eu não vou sair, ou vou me esconder, ou vou deixar a porta trancada. O oficial de justiça vai chegar lá, se ninguém atender a porta, ele vai chamar alguém, um chaveiro, para arrombar a porta, ou se tiver alguém que queira se indispor, vai ser chamada a polícia. Então percebe que não tem outro jeito, a pessoa vai ser despejada sim. Tá ok? Um detalhe, o arrematante vai ter que arcar com as custas de um caminhão de mudança que vai realizar esse despejo e o pagamento de 1 mês de depósito, que é para onde vai ser enviado tudo que foi encontrado lá dentro do apartamento. Já existem pessoas especializadas em fornecer esse tipo de trabalho. Lá no próprio fórum você pode perguntar, eles possam te indicar algumas pessoas, mas é importante que você já saiba que esse trabalho de ter que contratar um caminhão, pessoal do caminhão para realizar o despejo e pagar 1 mês de depósito, vai te custar em torno de uns R$2.000. Então isso já tem que estar na sua planilha de custas, né, no cálculo do lucro do leilão. Por isso também que conseguir um acordo às vezes é mais vantajoso. Já que você já tem certeza que vai ter que gastar uns R$2.000, talvez a pessoa aceite o acordo de você pagar um caminhão de mudança tradicional que sai aí por muito menos. Então, a vantagem do procedimento da emissão através do leilão judicial é a velocidade, porque o próprio juiz que já está ali já vai determinar que isso ocorra. Olha, entre a arrematação e a desocupação em um processo judicial, eu imagino aí que com toda a lentidão da nossa justiça, em 2 meses mais ou menos, todo esse processo já esteja resolvido e você já esteja na posse do seu bem. Vamos tratar agora da desocupação em um leilão extrajudicial. Você então arrematou nesses famosos chamados leilões de banco um imóvel e agora você precisa, né, tomar posse do seu bem, poder usufruir do seu imóvel. Então, nesse caso do leilão extrajudicial, para retirar os ocupantes do bem arrematado, será preciso dar um início na justiça em um processo que vai começar do zero, vai ter toda aquela coisa de citação, então 15 dias, vai todo um processo, um tempo que a gente sabe, a nossa justiça não é tão ágil, mas ela vai agir, calma. Então, você vai dar entrada num processo pedindo a emissão na posse, né, comprovando que você arrematou aquele bem através da ata fornecida pelo leiloeiro, do próprio a documentação fornecida pelo banco. Você então vai pedir nesse novo processo para que o juiz lhe conceda o seu direito, que já está previsto na lei da alienação fiduciária, de que o arrematante tem esse direito de pedir de forma liminar. Né? Então, você o juiz, antes de ouvir qualquer pessoa, já que ele tem essa ordem que está na lei, ele vai te conceder de forma liminar a sua emissão na posse. Então, o juiz vai mandar notificar os ocupantes para que desocupem em um prazo geralmente de 60 dias. Então, aí você já deve ter percebido que vai ser um processo um pouco mais demorado. Talvez aí na minha média, na vida prática, eu te digo que em 6 meses esteja tudo resolvido, tá? Mas, vamos lá, vamos retomar aqui essa linha de pensamento. O juiz, de forma liminar, vai dar essa ordem, eles vão ser citados, para que desocupem o imóvel em 60 dias. Se eles não saírem, aí vai acontecer a mesma coisa que a gente conversou aqui dentro do processo do leilão judicial. Será determinado um oficial de justiça que vai agir da mesma forma, vai até lá e vai proceder com a desocupação do imóvel através de todo um processo de despejo. E aí vai valer todas as regras que a gente conversou, de pagar lá o caminhão, de pagar 1 mês de depósito e por aí vai. Novamente, a possibilidade de um acordo anterior com os ocupantes sempre vai valer mais a pena. Então, sabemos que, tanto quanto no leilão judicial como no extrajudicial, a pessoa não tem opção, é previsto em lei, ela vai ter que sair.
Agora, a desvantagem do leilão judicial, ele vai requerer muito mais tempo. Como eu disse, em média, entre você arrematar e conseguir, talvez em 6 meses, às vezes menos, né? Tudo vai variar um pouquinho, mas você vai ter mais custos também, com toda a abertura de um processo, mas o arrematante que quer ser profissional e quer ter sucesso nessa área, ele já previu tudo isso daí. Quando ele decidiu participar do leilão extrajudicial, ele já sabe que ele vai precisar de mais tempo para liberar o imóvel, mas vai conseguir a liberação. Ele vai ter mais despesas, porque vai ter que talvez mover esse processo, né, contratar um advogado para que consiga essa emissão. O fato é, tá, o arrematante tem o direito previsto em lei para a desocupação do imóvel. Ele vai ter o seu imóvel. Então, uma coisa é acreditar nos boatos e fake news que o povão, que eu chamo de povão, o tipo de pessoa que não tem acesso à legislação, né? Então fica repetindo, inventando coisas porque ouviu dizer por aí: ah, eu soube de gente que arrematou o leilão e não conseguiu ter a posse do bem. Ah, eu soube de gente que arrematou no leilão e ficou anos sem conseguir ocupar o imóvel. Como? Se a lei diz que o juiz vai conceder de forma liminar a desocupação, não é? Então, a gente tem que passar a ouvir, não dar ouvidos a essa lenda, mas passar a ouvir quem realmente entende, estuda e conhece o mercado de leilões de imóveis. Tá? Com mais ou menos tempo para desocupar o bem, o fato é que o arrematante vai ter o seu direito de possuir o imóvel garantido. Afinal, qual seria outra opção? Deixar alguém ocupando um imóvel que não lhe pertence mais sem pagar nada pelo resto da vida? É claro que não. O arrematante vai conseguir o seu bem. Talvez de uma forma mais rápida, talvez um pouco mais demorado, um pouquinho mais de trabalho ou com menos trabalho, mas existe regra no mercado de leilões de imóveis. E a regra, no caso, está a favor do arrematante. Então vamos para o quadro Perguntas Inteligentes com respostas nem tanto. Hoje eu tenho a pergunta da Joana Freire, que mandou mensagem pelo Instagram do Bom Leilão. A Joana, ela quer saber o seguinte: em leilão extrajudicial, alguma dívida do imóvel pode restar para o arrematante? Joana, excelente pergunta, e a minha resposta você vai ter que prestar bem atenção, porque sim e não. Deixa eu tentar te explicar melhor. Em leilões extrajudiciais, os leilões de banco, como são chamados, eles possuem 2 momentos que diferenciam o que pode passar de dívida para o arrematante. Sobre o primeiro e segundo leilão, aqueles que estão descritos na Lei da Alienação Fiduciária, vai acontecer da seguinte forma: no primeiro leilão, o banco pode deixar claro no edital que as dívidas de condomínio e IPTU devem ser pagas pelo arrematante. Então, além de você já saber que no primeiro leilão você tem que partir, o lance inicial tem que partir da avaliação do bem, talvez o banco esteja ali dizendo, e aí vai seguir essa regra, porque o edital é a regra do leilão, dizendo que quem arrematar também vai ter que pagar dívidas de condomínio e IPTU. Vejam, essas são as únicas dívidas. Não vai existir, no caso aqui, qualquer outra dívida do financiamento anterior. Não se trata disso, é diferente lá do leilão judicial. Aqui a gente está falando de leilão, o próprio banco está te vendendo o imóvel que ele recuperou. Agora, ninguém comprou, e geralmente ninguém vai comprar nesse primeiro leilão. Ele já está previsto no próprio edital, já está previsto na lei, o segundo leilão. Agora, já no segundo leilão, diz o seguinte, que as dívidas já devem estar incluídas no valor do lance. Então, se o condomínio e IPTU já estão incluídos no valor, que era o valor da dívida, que vai formar o valor do lance, então vamos dar um exemplo. No segundo leilão, não importa que o imóvel tenha sido avaliado lá por R$500 mil.
o que a lei diz, que no segundo leilão você tem que somar a dívida que a pessoa tem com o banco. Então vamos imaginar que ela deva ali R$100 mil para o banco. O banco também tem que somar qualquer dívida de condomínio, IPTU, e colocar no valor desse lance. Então vamos imaginar também que somando tudo isso daí, deu 125 mil. 125 mil é o valor inicial do lance, e aquele que vencer o leilão não vai ter que pagar dívida nenhuma, ele vai receber o imóvel totalmente desembaraçado através do banco. Tranquilo até aí, Joana? Agora tem só um outro detalhe também. Se ninguém comprou no primeiro, ninguém comprou no segundo, como a gente já sabe, o banco vai passar a ter a propriedade daquele imóvel para ele. E aí também desobriga o banco de seguir qualquer regra agora para ele vender esse imóvel. Ele pode inclusive vender através de outro leilão. Só que daí ele vai poder estipular no edital a regra que ele quiser. Então, Joana, a resposta não é tão fácil como você percebeu, mas o fato é o seguinte: estude com muita atenção o edital do leilão. Ele vai estar determinando todas as regras. Se vai passar a dívida de condomínio ou IPTU para o arrematante. Bom, esse foi o nosso episódio da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, que comentem. E se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Siga a gente nas redes, principalmente o nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes para você aplicar como arrematante. Tem links na descrição aqui desse podcast. Como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo episódio.